Olá, seja bem-vindo a todos mais uma vez ao nosso canal. Neste material nós iremos estar tratando sobre as voltas nos estreitos. Nós iremos estar fazendo algumas observações, trazendo algumas observações nesta área de navegação restrita. Então, os estreitos nós temos uma média de 83 milhas, onde nós temos 6 voltas a ser realizadas neste trajeto, nesse perímetro do trecho de navegação, onde nos traz algumas dificuldades, onde temos alguns pontos a ser observados. Então, diante deste material, nós iremos estar tratando sobre esses pontos. Existe alguma forma correta de fazer essas voltas? Quais são as informações técnicas que nós temos referente a esta navegação nesta área? Quais são os procedimentos a ser seguidos? Então, nós iremos estar tratando sobre essas temáticas dentro desse material, Então, quais os pontos devem ser observados para uma manobra segura diante dessas voltas? Existe alguma forma técnica para a realização das voltas dentro dos estreitos? Quais são as análises que devemos realizar para garantir uma volta segura? Então, quais são os pontos que nós devemos ter como observância para que possamos realizar este trabalho com segurança dentro do canal dos estreitos? Então, para aqueles que ainda não conhecem, os estreitos é um canal que liga o Rio Pará ao Rio Amazonas. É um canal de navegação bem restrita, devido à margem ser muito próxima. Nós temos alguns dados referentes a essa volta, a volta do Limão baixando. Geralmente, nesse perímetro a gente só trabalha com os comboios, super comboio, como é denominado, com carregado, Então, a volta do Limão nós temos uma média de 0,85 no VRM, A volta do Motuquara, uma média de 0,95. Volta da Macojubi, 0,100, que é um décimo, Volta do Pau X, nós temos praticamente a mesma distância entre as margens, Uma média de 185,2 metros, que são um décimo em distância. E nós temos a volta do S, que é a volta mais restrita, mais estreita, devido à sua distância entre as margens, que temos como referência 0,80 no VRM do seu radar. Então, são essas as referências que nós temos em termos de distância entre as margens. Então, esses são, diante das suas peculiaridades, da região dentro dos estreitos. Então, essas são as distâncias que nós temos praticamente dentro dessas voltas, em termos entre as margens, para que você possa realizar a manobra da sua embarcação, do super comboio com 280, 340 ou mais metros, E às vezes menos. Tem outras companhias que trabalham só com 9 barcaças, dá uma extensão menor, enfim. Mas mesmo assim tem suas dificuldades devido à natureza das suas embarcações. Então, cada uma embarcação ela vai te proporcionar uma condição diferente para que você possa realizar esse trabalho. Então, nós iremos estar tratando sobre esses pontos dentro da realização dessas voltas nos estreitos. Então, qual é a primeira característica que nós devemos observar, que é que nós temos como informação mediante a realização dessas voltas? Então, primeiro, possui informações seguras sobre outras embarcações nas proximidades. Então, esse é um fator primordial para que você possa fazer essa manobra nessas voltas com segurança. Então, para isso nós temos uma embarcação. Então, para isso nós temos os cortes todos para fazer o trabalho de batedor, como é denominado, para avisar as embarcações que o comboio está vindo nas proximidades. Então, primeiro, possui informações seguras sobre as voltas, sobre outras embarcações nas proximidades. Segundo, reduzir a velocidade de sua embarcação. Então, você não pode, de forma alguma, fazer essa volta com a tua embarcação em força total, devido às restrições que você tem. Então, se de repente você necessita de uma força a mais, você já está trabalhando com a tua embarcação a toda força. Então, como você irá reagir diante de uma necessidade se você já está trabalhando com toda a força que você tem diante dos seus propulsores? Então, um dos pontos também importante a ser avaliado é a redução, para que você possa fazer essa manobra nessas voltas com segurança. Então, é importante nós entendermos que, como você na maioria das vezes vai estar fazendo essas voltas com corrente pela popa do teu navio,
Então, se você faz essas voltas com uma velocidade muito alta, o teu abatimento lateral também será muito maior. Dependendo da tua velocidade ou da força que você esteja trabalhando, chega a igualar a tua velocidade lateral com a tua velocidade de volante. Então, isso daí te coloca dentro de uma condição insegura, devido você não ter esse cuidado em observar essa diferença entre você fazer a volta com a tua embarcação, com as tuas máquinas reduzidas, ou você fizer com ela em força total. Beleza? Então, o terceiro ponto a ser observado diante da realização dessas voltas é manter sua embarcação sempre ao meio. Se você tem uma embarcação com 280, 300 metros, ou 300, 260 metros que seja, de extensão, você encosta a margem, por exemplo, você vai fazer um giro para bomborda, e você, antes de chegar no momento certo de você entrar nessa volta, você já vem com o teu navio encostado à margem. Quando você chegar em cima da volta para você dar esse giro, você vai ter uma acentuação muito maior para você conseguir manobrar a tua embarcação. Então, devido a essa condição, esse posicionamento da tua embarcação, você já se colocou em um posicionamento totalmente que aumenta a potencialidade do risco para que você possa executar essa manobra com segurança. Então, o importante é você ter essa noção de manter a tua embarcação sempre ao meio do rio, porque mantendo a tua embarcação no meio do rio, você vai ter espaço por dois bordos, por duas margens, para você efetuar o giro, para você recuperar um cálculo que você fez errado, enfim. Isso vai te dar uma possibilidade, mas se você já está colado à margem, você já está com o seu navio muito próximo da margem, então você não terá você não terá nenhuma oportunidade de, no momento de algo que saiu fora do planejado, você recuperar ou refazer essa manobra para que você possa conseguir realizar com segurança. Beleza? Então, o quarto ponto que nós iremos observar, utilizar o radar para obter uma distância segura no momento da entrada na volta. Então, todo operador de passadiço, ele precisa desenvolver esse conhecimento. Você precisa encontrar uma distância segura, se é meia milha, se é menos de meia milha, um quarto de milha, enfim. É você que vai, no decorrer das manobras que você irá realizando, você vai encontrar esse parâmetro de distância onde você tem como referência para que você possa fazer essa manobra com segurança. Você utilizando disso, você vai usar a natureza para te ajudar na realização dessa volta. Por exemplo, se você encontra esse meio termo ou meio tempo de você entrar corretamente na volta sobre esta distância, em determinado momento o teu giro, a acentuação do teu giro, vai ser muito menor se você vier colado na margem. Então a própria corrente, dependendo desse parâmetro que você encontrar, vai ser um fator importante na realização dessa manobra para te ajudar. Você vai utilizar a própria natureza que estão interferindo dentro da tua manobra, da tua navegação, como algo que vem te ajudar na realização dessa manobra. Então isso é importante a gente desenvolver. Então o nosso quarto ponto é utilizar o radar para obter uma distância segura no momento da entrada na volta. E o quinto ponto que nós destacamos aqui dentro da realização dessa volta é possuir capacidade de observação de distância e velocidade, mesmo diante dos equipamentos de auxílio à navegação. Então, mesmo possuindo todos os equipamentos que nós temos a bordo, você precisa desenvolver esse conhecimento empírico da tua profissão. E isso te dá através das observâncias, das anotações que você irá fazendo, irá realizar, e com o tempo você irá ter essa noção, você vai ter essa dinâmica dentro do processo a ser realizado nessas voltas, esse conhecimento adquirido. Você saberá utilizar no momento correto, no tempo certo, tanto a entrada como essa corrente está, se ela vai te trazer uma grande dificuldade, você vai ter noção de distância, você vai ter noção de velocidade. Então você vai ter essa noção ao saber se teu navio está com a velocidade muito alta, você pode reduzir mais ali para você ter controle da tua embarcação, para que você venha evitar se envolver num acidente. Legal? Então são esses quintas características, esses 5 pontos importantes que nós colocamos, nós pontuamos como pontos importantes a ser desenvolvido por qualquer um que esteja atuando a bordo dessas embarcações, desse super comboio, que ele precisa desenvolver.
Acredito que nós temos outros dados, mas nós pontuamos esses como os principais. Talvez outras pessoas que já estejam atuando na região, na área, possa ter outras avaliações, mas acredito que essas são as principais. Eu acredito que a maior parte delas que foram pontuadas aqui será um ponto a ser acordado praticamente quase por 100% daqueles que trabalham na região e que fazem essas voltas vão ter como concordância diante desse material que nós estamos trazendo. Então, isso é um fator importante. Então, primeiro, nós pontuamos possui informações seguras sobre as outras embarcações para que a área da tua realização da manobra esteja livre. Segundo, reduzir a velocidade da tua embarcação, já que você trabalha com uma embarcação com uma extensão muito alta. Manter sua embarcação sempre ao meio rio. E o quarto ponto, utilizar o radar para obter uma distância segura no momento da entrada nas voltas. Você precisa desenvolver isso. Você não pode fazer hoje, você se safou hoje. Poxa, como é no linguajar do vaposeiro, saiu jogando lama, você se safou. Amanhã você faz de novo, sai da mesma forma, ou pior um pouco, mas talvez depois da manhã você venha estar se envolvendo no acidente. Então, esses dados são importantes a ser observados, são importantes a você desenvolver diante do seu trabalho. E o quinto ponto é possuir capacidade de observação de distância e velocidade, mesmo mediante os equipamentos que você possui a bordo do seu navio. Beleza? Então aqui fica essas orientações, esses pontos específicos a ser observado. Sem muita enrolação, agora nós iremos mostrar na prática como é feito essas voltas. Nós iremos estar mostrando no tempo real. Você vai ter, de acordo com as imagens, uma ampla visão da forma que é feito, e você vai poder também fazer essa avaliação. Legal? Então vamos para o vídeo. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stay, I'm a pretty boss with almost your brainwaves. I'm a freak in the sheets, I got class, I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you, talk about, quiet with a big mouth, listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel alright. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves.
Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, we're gonna hush your brain waste. I'm a freak in the sheets, I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel alright. I know you like it, can't fight it. I'ma let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. I look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, we're gonna hush your brain waste. I'm a freak in the sheets, I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. Muito bem, diante das imagens que trouxemos neste material, nós realizamos a volta do Limão. Isso é sentido baixando o curso do rio, a volta do Mutuquara e a volta do Mocujubim. Então, as 3 voltas. Nós iremos apresentar as outras 3 voltas em outro material complementar a isso, né? Então, de primeira mão, nós trouxemos como referência deste material a volta do Limão, a volta Mutuquara e a volta Macojubi. Então, mediante o nosso próximo material, nós iremos estar apresentando as outras 3 voltas, aonde será completada, né, nos 2 materiais, as 6 voltas que são realizadas dentro dos estreitos no percurso dessa viagem
neste canal que nós temos como aproximadamente 83 milhas da sua entrada à sua saída e vice-versa, né? Tanto baixando como subindo o curso do rio, beleza? Então aqui fica o nosso agradecimento a todos que têm nos acompanhado no canal, aqueles que têm compartilhado, enriquecendo os materiais com seus questionamentos, suas perguntas, seus apontamentos. Então mais uma vez fica aqui o nosso convite aos colegas que atuam na área, os colegas que já estão trabalhando talvez há anos, há décadas dentro da navegação fluvial, aqueles que estão chegando para agregar seus conhecimentos diante da nossa profissão, diante da nossa navegação fluvial. Convidamos a você também que dê a sua opinião, que comente sobre os materiais que nós temos trazido em nosso canal, que é através das trocas de experiência que nós iremos cada dia mais estar ampliando o nosso conhecimento, nós estaremos de uma forma acentuada, crescendo, desenvolvendo o nosso conhecimento, e assim nós iremos estar transformando nosso ambiente profissional em um ambiente seguro para ser realizada as nossas atividades. Legal? Então aqui fica nosso agradecimento a todos e até o nosso próximo vídeo.